Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele tem cuidado de nós, Ele tem sempre nos direcionado. Quando andamos na perseverança, segundo Ele nos direciona. A palavra nos diz, Ele é um escudo, um broquel para aqueles que nele depositam a confiança. Sua verdade é um escudo e broquel. Já não andamos segundo os frutos infrutíferos, segundo as iras, as cóleras, onde muitos se entregam ao pecado, porque a lei é o poder do pecado. A lei, ela mostra que todo homem está destituído da honra e da glória de Deus por conta da desobediência, por conta do pecado e das transgressões. Mas quando perseveramos segundo o autor e consumador da nossa fé, Ele é aquele que nos tirou, nos libertou da escravidão segundo o mundo. E já andamos não segundo o mundo, mas segundo o Espírito produz em nós as obras dignas, na retidão, na sinceridade, na integridade, pelo que não tememos mal algum. A ira humana não produz a justiça divina, da qual a palavra diz: ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Como ele nos disse ontem, temos que vigiar com as palavras, porque palavras meramente destituídas da sabedoria de Deus não têm valor, não têm peso real se colocadas na balança de Deus. Mas quando andamos segundo a benevolência, segundo os frutos do Espírito Santo, segundo o amor, segundo o gozo, a piedade, a caridade, segundo o Espírito opera em nós os frutos que ele disse, produzir os frutos dignos de arrependimento. E assim nós perseveramos dia após dia. Segundo ele, tudo executa, ele opera em nós. E assim há esperança. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que perseveram segundo a justiça, juntamente com a fé, que caminham lado a lado, do qual nós apresentaremos até ele diante do tribunal de Cristo. Por isso devemos perseverar dia após dia. Segundo ele tudo executa, segundo ele opera o seu efetuar e querer. Os frutos do Espírito Santo, as virtudes acrescentadas à nossa fé, pelo que perseveramos dia após dia. A única forma de vencer o mundo segundo aquele que já venceu o mundo. Como ele nos disse hoje, o varão que domina a sua língua, ele é perfeito. Mas nós tropeçamos de muita forma. Pela lei, aquele que tropeça está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Mas pela graça sois salvos, sois cumpridores. E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo ele nos direciona, segundo ele nos orienta a andar segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, segundo a imparcialidade, anunciando a verdade, anunciando o evangelho, do qual ele nos ensina. Ide anunciar o evangelho a toda criatura. Nos cabe anunciar o evangelho, como Paulo disse, até que batizei algum de vós, mas quando ele alcançou a plenitude, quando Cristo se revelou para ele, ele disse: de agora em diante anuncio o evangelho, anuncio a justiça. Assim nós devemos fugir de tudo que aquilo de doutrina humana e perseverar segundo o anúncio do evangelho, porque é através do anúncio do evangelho que gera os filhos, os irmãos na fé, aqueles que fazem a vontade do Pai, que é a família de Jesus, qual Deus disse: este é meu filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim nós perseveramos dia após dia.
anunciando a sua verdade, anunciando aquilo que não nos é próprio, mas aquilo que Ele nos orienta, porque não falamos, não são palavras humanas. Ele disse: não andeis ansiosos com o que haveis de falar. Ele é aquele que coloca as palavras em nossa boca e nós anunciamos. E aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim nós perseveramos anunciando a verdade, porque Ele disse, assim como Ele disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim nós renunciamos, como Ele nos ensina. Alguns produzirão os frutos 100 por 1, assim como os discípulos, quando se tornaram discípulos, ali seguiam os apóstolos. Eles diziam: Mestre, largamos tudo para lhe servir, lhe seguir, largamos o barco, a família, que herdaremos? E ele disse: 100 vezes mais nesta vida e na vida vindoura. Nem todos iriam produzir somente 100 por 1, alguns 30, alguns 60, outros 30. Mas cabe a cada um perseverar segundo o propósito do qual Deus designou, segundo a perfeita e agradável vontade que Ele tem para as nossas vidas. Quando assim perseveramos, porque a palavra diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E nós devemos perseverar cumprindo o propósito do qual Ele nos designou, operando os dons que são irrevogáveis, segundo o amor opera em nós. E assim perseverar em mais um dia. Se alguém tem a voz do grande profeta como profecia através de Jesus Cristo, continue anunciando o que o Espírito diz às igrejas. Se alguém tem o dom de visão, anuncie aquilo que o Senhor revelou. Fazendo assim, estamos perseverando segundo a fé opera em nós. E em mais um dia perseverai, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.